Perseverante amor é maior do que a dor, do que o mal e o temor. Que nos anime esse amor tão profundo e tão leal, e nos dê perceber teu sinal quando o dia anunciar só um raio de sol. Tua infinita paz, misteriosa paz, vem assim sobre nós. Poderoso amor, perseverante amor é maior do que a dor, do que o mal e o temor. Que nos anime esse amor tão profundo e tão leal, e nos dê perceber seu sinal quando o dia anunciar só um raio de sol. E a paz que vai além de tudo que é pensar, nosso frágil coração tão dado a vacilar, firmará o seu pé. Tua infinita paz, misteriosa paz, vem assim sobre nós, serena e audaz. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos para mais um culto que nós realizamos ainda nesse regime especial de afastamento social, de distanciamento social. E eu quero te saudar nessa manhã, especialmente as mães, as avós, que nesse dia celebram o seu dia, talvez longe das suas famílias, talvez longe dos seus queridos, mas nós queremos que a paz do Senhor venha sobre nós nessa manhã, nessa noite, nesse dia, e nos abençoe e tranquilize o nosso coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo possa estar conosco também nesse dia. O lema bíblico dessa semana diz que Jesus respondeu aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse texto bastante conhecido de João 14,16, eu lembro que o último culto presencial que eu estive aqui na igreja, no início de março, eu compartilhei a palavra, nós ouvimos a mensagem onde nós relembramos o texto, esse texto que o pastor Ziel trouxe para nós lá no Encontrão Regional em fevereiro, e ele diz que muitas propostas religiosas têm a intenção de nos levar até o Senhor, de nos levar até Deus, mas que apenas Jesus nos leva a Deus como Pai. Apenas por Jesus nós chegamos a Ele como filhos. E nesse dia tão especial que nós lembramos das nossas mães, nós também nos lembramos do nosso Pai do céu, e por Cristo nós podemos chegar diante dEle como seus filhos. E é nessa intenção que eu quero te convidar a orar, para que a gente possa entregar esse dia, as nossas aflições e tudo aquilo que talvez aflige o nosso coração em meio a esse tempo que nós vivemos também ao Senhor. Amado Pai,
As nossas vidas estão em Tuas mãos. Ajuda-nos se nesse momento nós sofremos com a falta de fé, se nós duvidamos, se falta em nós confiança no Teu amor, se falta em nós confiança pelo Teu cuidado, pela Tua provisão. Ensina-nos, Pai, a caminhar em meio a essa escuridão. Ensina-nos a nos apegarmos à verdade que és Tu. Ensina-nos a caminhar em meio às incertezas, mesmo com esses corações que insistem em vacilar. Leva-nos, Senhor, à Tua presença. Leva-nos a esse lugar onde possamos descansar em Ti, ainda que com pés vacilantes e mãos trêmulas, que assim possamos chegar às fontes de água viva. Em nome de Jesus. Amém. Ser mãe, além de se amar alguém, mais do que a si mesma, é ter uma razão de viver e ser para o resto da vida. Acima de qualquer coisa, é uma bênção muito grande na minha vida ser mãe. Para mim, ser mãe foi a melhor e é, a maior bênção que eu podia ter recebido do Senhor na minha vida. Uma missão, um ministério. Ser mãe, para mim, é como se o meu coração estivesse batendo fora do meu corpo. É esse sentimento que eu tenho. Para mim, ser mãe é a realização de um sonho, receber um presente de Deus e uma alegria muito grande. Ser abençoada, ser escolhida, presenteada por Deus. Renunciar, muitas vezes, pensando no outro, colocando ele em primeiro lugar. Ser mãe é ser jardineira. Planta, cuida, hidrata, alimenta, cuida mais ainda, mas precisa fazer algumas podas de vez em quando. Mãe pensa em seus filhos dia e noite, eles estando com ela ou não. Mãe é para sempre. Ser mãe é algo muito grandioso que Deus nos presenteia. Então isso é uma responsabilidade e um privilégio muito, muito grande. Ser mãe é um privilégio dado por Deus. Para mim, ser mãe é um privilégio. É um privilégio, uma bênção, uma responsabilidade de ser mãe. Um privilégio de gerar, de cuidar, de amar. Ser mãe e também ser avó, para mim é uma mudança de vida. Tudo passa a girar em torno de um pequeno ser. E aí brota um amor tão grande que não dá para explicar. E este amor é para o resto da vida. Os desafios da maternidade, acabam nos ajudando no processo de santificação, porque a gente tem que abrir mão de nós mesmas, o tempo inteiro, para beneficiar o outro. O sentimento da gente muda em relação a todas as coisas, a gente começa a olhar a vida de uma maneira diferente, a gente começa a ser mais sensível. Quando eu me tornei mãe, eu tive uma mudança bem grande na minha vida. Então, impacta bastante. Significa muitas noites mal dormidas. A gente se sacrifica e a gente entende melhor assim, o amor de Deus também por nós, um amor sacrificial, um amor que não depende de nada que o outro faça, um amor incondicional. Eu deixei de pensar só em mim, eu comecei a ser tudo. A partir daquele momento foi pensar em nós duas. Significa um aprendizado diário. Nos envolve encher de amor pelos filhos, ter sabedoria para educá-los, ensinar-lhes o caminho do bem. E é um aprendizado diário que não tem outra forma de se ter. Não, é único e é especial. Para mim, ser mãe é uma dádiva, é um presente que Deus me deu. Filhos são heranças do Senhor. É um presente precioso, é uma dádiva de Deus. Para mim, ser mãe foi o melhor presente que Deus me deu, porque eu não tenho uma filha, eu sempre digo que eu tenho uma amiga, que eu tenho uma parceira e que eu tenho alguém que caminha junto comigo. O Isaac e a Bela não são a razão do meu viver, porque a razão do meu viver é Jesus.
mas eles são fundamentais, essenciais, indispensáveis, o amor da minha vida. Eu amo muito meu filho, eu amo ser mãe. Eu quero dizer que eu amo ser mãe do Marcelo e da Mariana. Eu sou feliz por ser mãe. Eu amo ser mãe e eu agradeço a Deus pelo Vitor e pelo Gabriel, que são anjos que ele mandou para mim. Muito obrigada, Deus, por ser mãe. Obrigado por ser minha filha e obrigado a Deus que deixou criar meus filhos com saúde e pessoas de bem. Agradeço a Deus por isso. Que possamos a cada dia orientar os nossos filhos na palavra, no amor e na graça que vem de Deus. E continuar orando por eles, para que eles cuidem os seus próprios caminhos e nos alegrar com as conquistas que eles obtêm. E eu oro para que Deus me dê muita sabedoria para que eu possa educar o Benjamin nos caminhos do Senhor. Nesse dia eu quero desejar a todas as mães, mães de barriga, mães de coração, mães à distância, que tenham um domingo assim maravilhoso. Um beijo para todas as mães. Nós queremos também, nesse domingo especialmente, agradecer a todas as pessoas que têm contribuído, continuam contribuindo com a ABEM, a Associação Beneficente Evangélica Maranata, através da qual a comunidade tem conseguido alcançar pessoas que passam por necessidades. A gente quer agradecer a todos vocês que doaram dos seus recursos, alimentos, roupas, para pessoas que estão carentes e necessitadas, especialmente nesse momento. E também estimular que a gente possa continuar contribuindo, porque a gente sabe que a situação continua ainda inspirando cuidados, muitas pessoas não têm tido como gerar o seu sustento, e assim, dessa forma, nós podemos também ajudar aqueles que têm menos, aqueles que se encontram desassistidos. O trabalho da ABEM, ele acontece já há muitos anos aqui a partir dessa paróquia, e que bom que a comunidade tem respondido de uma forma tão misericordiosa, tão amorosa também a esse chamamento. Que assim nós possamos continuar sendo bênção nessa cidade, e assim nós possamos continuar sendo gratos a Deus, trazendo também o fruto do nosso trabalho e podendo contribuir para que outras pessoas possam ter o seu alimento na mesa, possam ter também os seus corpos aquecidos com agasalhos, com roupas, e assim que nós possamos, em gratidão, servir ao Senhor também com os nossos recursos. Os dados, as informações sobre como fazer essa doação, vocês podem encontrar no box aqui do vídeo, e também podem ligar aqui para a comunidade. O telefone também se encontra aqui embaixo, e vocês podem ligar em horário comercial. Assim, muito obrigada a todas as pessoas que têm doado, contribuído e dividido aquilo que tem com quem tem menos. Nós queremos cantar mais alguns hinos de louvor, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e também por aquilo que Ele tem feito através de nós. Assim, eu te convido, se tu puder, canta conosco nessa manhã, nessa noite. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus,
No Salmo 57, o salmista clama pedindo a Deus misericórdia. Ele diz: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. E o salmista aqui ele expressa um sentimento que talvez encontre eco em muitos de nós. Nós também, de certa forma, estamos buscando refúgio nas nossas casas, nós estamos nos escondendo e esperando que esse perigo passe. Mas nós sabemos também, como salmista, que o Senhor é o nosso refúgio e nele nós podemos nos esconder. Essa figura de linguagem de um pássaro, de uma galinha que junta os seus filhotes embaixo da sua asa, é também usada por Jesus no Novo Testamento. E nós podemos experimentar e saber que o amor de Deus ele também tem essa instância maternal. Deus nos ama e Ele nos guarda, Ele cuida de nós, Ele nos junta embaixo de suas asas para que nós fiquemos protegidos. Assim nós também podemos clamar e pedir misericórdia a Deus. Cuida de nós nesse momento, até que o perigo passe. Nos mantém embaixo das tuas asas, nos esconde em ti, Senhor. E é por isso que nós queremos também cantar ao Senhor pedindo que Ele cuide de nós e que Ele nos permita levantar um canto de louvor em meio à tribulação que nós passamos, em meio ao perigo. Que bem junto dele possamos também louvar o seu nome e agradecer de todo o coração pelo cuidado que Ele tem dispensado a cada um de nós. Que assim possamos permanecer embaixo das suas asas até que o perigo passe. Ser bondoso comigo, ó Deus, recorro a ti para a vida salvar. Em tuas asas me esconderei, sei que tua palavra não falhará. Teu profundo amor, muito alto chegará. Paira no céu, tua fidelidade lembrará. Pronto estou, Senhor, firme o meu coração está, todo o meu ser pronto pra cantar. Desperta Nós queremos agora ouvir a palavra do Senhor e queremos orar pedindo que o Espírito Santo de Deus venha abrir o nosso entendimento, a nossa mente e o nosso coração. Dá-nos, Senhor, entendimento da Tua palavra. Que a Tua lei, Pai, seja o nosso guia e que os Teus mandamentos nos sustentem especialmente nesses tempos difíceis que vivemos. Se como ovelhas perdidas nós nos desviarmos, nós clamamos, vem. Olá, de maneira muito especial, hoje vai a minha saudação e os
E o meu parabéns a todas as mamães por esse dia tão especial, por vocês que são tão especiais, que possa ser na vida de vocês, não só hoje, mas todos os dias, um dia de experimentar carinho e amor por parte da família, dos filhos, mas especialmente que vocês se sintam também cuidadas e usadas por Deus, capacitadas por Deus para uma obra tão bonita que é o ser mãe. Então, que tenha um dia muito, muito especial. Já temos, durante esse culto também, oportunidade de ouvir e falar a respeito disso. Nos últimos dias, eu tenho ouvido alguns testemunhos de pessoas que têm alegrado meu coração. Algumas pessoas têm dito que esse tempo de isolamento, esse tempo de quarentena, toda essa situação que vivemos aí no mundo, tem ajudado pessoas a voltarem para Deus. Outras têm dito que esse tempo tem servido para fortalecer o seu relacionamento com Deus, o seu tempo devocional, o seu tempo de oração. Pessoas têm aprofundado esse relacionamento com Deus. Tenho ouvido também testemunho de alguns casais dizendo, puxa, tem sido muito importante esse tempo porque nós temos conseguido orar juntos. Alguns até faziam isso separadamente, mas agora têm tido a oportunidade de orar juntos. Mesmo em meio a tantas lutas, a tantas angústias, a um tempo de tantas dificuldades e temores, vocês hão de concordar comigo, nós somos e muito abençoados. E sobre isso temos conversado no último culto e nesses próximos cultos conversaremos acerca do tema abençoados para abençoar. No domingo passado, quem acompanhou o culto ouviu que nós precisamos entender a importância de estarmos unidos. E estando unidos, conseguirmos ser mais sensíveis para enxergar a realidade que está à nossa volta e com isso nos engajarmos no cumprimento da missão. E a grande missão que temos é ajudar pessoas a conhecerem a Jesus. Existem muitas pessoas como aquele coxo, sentadas às portas dos templos e das igrejas, necessitando daquilo que nós cristãos, daquilo que eu e você como discípulos de Jesus, é o que nós temos de melhor para oferecer a elas, que é o próprio Jesus. Então que estejamos unidos, que Deus nos torne sensíveis e que Ele nos ajude a nos envolvermos com essa missão. E no culto de hoje, eu os convido a conversarmos a respeito de outra grande bênção que Deus oferece a todos nós, que é a oração. Nós somos tremendamente abençoados porque podemos orar. E mais do que isso, porque somos abençoados com a possibilidade de orar, nós nos tornamos também abençoadores de vida. O tema de hoje, do culto de hoje, é despertados para orar. E eu te convido a continuarmos olhando para o início da história da igreja, daquela igreja que surgiu lá em Jerusalém, com aqueles homens e mulheres que haviam entendido quem Jesus era, o que Ele fizera por eles, com sua vida, com sua morte, sua ressurreição, e que agora decidiram viver em função dessa verdade, desse Senhor que eles criam, enchidos pelo Espírito Santo, decidiram dedicar a vida deles inteiramente a Deus e viver para Ele. Eles não se sentiam membros de nenhuma organização, eles não se sentiam membros de uma entidade, fiéis de uma religião, eles se compreendiam discípulos de Jesus em missão do mundo, eles se entendiam igreja. E a igreja primitiva, a igreja que surge ali no primeiro século, tinha uma grande característica. Eles viviam, o estilo de vida deles era Jesus.
Eles procuravam colocar em prática na sua vida aquilo que eles aprendiam do Mestre. E Jesus Cristo também, e se você perpassar os evangelhos, verá inúmeras vezes em que Jesus experimentou a bênção da oração. Mas eu os convido a olharmos para o texto de Atos, capítulo 4, versículos 23 a 31, onde Lucas nos conta essa história assim. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade, o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Quando Pedro e João foram soltos, foram libertos pelos líderes religiosos da época, logo depois de operarem, de serem usados por Deus para operar a cura naquele coxo que estava sentado às portas do templo, já fazia muito tempo. Eles, então, assim que foram soltos, eles foram se encontrar, eles foram ao encontro dos outros irmãos. E segundo todo o relato do livro de Atos, Lucas nos diz que esses irmãos da igreja de Jerusalém e também as demais igrejas que foram surgindo, eles tinham uma característica muito própria. Eles se reuniam de casa em casa para orar. Se você for folheando, você vai encontrar uma igreja em constante oração. Afinal de contas, agora aqueles discípulos haviam compreendido que eles podiam viver para Deus e com Deus, mais do que isso, que não é possível viver nesse mundo sem Deus, não é possível continuar a sua vida e a sua missão sem orar, sem falar com o Pai, sem falar com Deus, sem estar com Deus. E quando eles chegam nessa casa, a primeira coisa que eles fazem é orar. E assim, essa igreja orava. E esse também é o grande interesse de Deus. O maior interesse de Deus com a humanidade é poder se relacionar com ela. O maior interesse de Deus com a humanidade, comigo e contigo, é que Ele quer se relacionar conosco. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para um relacionamento com Deus. Infelizmente, nós, seres humanos, desde os nossos primeiros pais, decidimos, em muitos momentos da nossa vida, testar a sorte sozinhos. Nos entendemos muitas vezes capazes de compreendermos a nós mesmos, os outros, o mundo, a parte do que Deus diz ou do que Deus pensa. A Bíblia chama essa decisão do ser humano de viver por si mesmo de pecado. E isso afasta o homem do relacionamento com Deus. Mas esses discípulos agora sabiam que nada mais os afastava de Deus, porque Jesus Cristo havia aberto o caminho que leva à presença de Deus. Não existe mais barreiras que nos impeçam de viver esse relacionamento íntimo, profundo, contínuo
e duradouro com Deus. E mais, Jesus nos ensinou inclusive a chamar Deus de Pai, Paizinho querido, Abba Pai. E Ele diz que nós não somos servos desse Deus, mas Ele nos chama seus amigos. É incrível que esses discípulos que agora se reuniam em oração eram aqueles mesmos discípulos que no momento de maior angústia e agonia de Jesus, lá no Getsêmani, em que Jesus os chamou para orar, esses discípulos não conseguiam, eles adormeceram, eles dormiram. Mas agora é incrível que parece que eles compreenderam a importância da oração nas suas vidas. Parece que eles compreenderam verdadeiramente o que significa orar. Segundo um dos conhecidos pais da igreja, chamado Clemente de Alexandria, orar é ficar na companhia de Deus. Orar é ficar na companhia de Deus. Henry Nouwen, um dos grandes nomes da espiritualidade no mundo, ele diz que nós devemos orar não primeiramente porque é bom e nos ajuda, mas porque Deus nos ama e quer a nossa atenção. É um relacionamento. É entender que Deus está conosco e entender que podemos estar com Ele a qualquer hora do dia, em todos os lugares, mas que em alguns momentos especiais nós dizemos: Senhor, agora é um tempo meu e teu. Porque afinal de contas, nós precisamos de Deus mais do que qualquer outra coisa que possamos receber dele. E isso nós só compreendemos quando Deus é realmente tudo aquilo que nós temos. Muitas vezes nós nos confundimos e acabamos esquecendo de que mais do que aquilo que Deus faz por nós e nos dá, o que nós precisamos é da sua presença e da sua companhia. Philip Yancey, ele diz que mais do que qualquer coisa na vida, o nosso desejo, o desejo dele, deveria ser conhecer a Deus. Por isso, a principal finalidade da oração não é tornar a vida mais fácil, nem conseguir poderes mágicos, mas conhecer a Deus. Por meio da oração, eu e você podemos estar com Deus e conhecer mais quem Deus é. Nós podemos conhecer, e conhecendo quem Deus é, nós passamos a entender quem nós somos. Thomas Merton diz: a oração é uma expressão de quem somos. Somos uma incompletude vivente. Somos um vão, um vazio pedindo preenchimento. Somente quando estamos na presença de Deus, verdadeiramente nos sentimos plenos, realizados, completos. Por isso, experimentar e viver a oração seria aquilo como Lutero gostava de afirmar, que é deixar Deus ser Deus na nossa vida. Sempre que eu e você nos colocamos em oração, nós estamos dizendo: Deus, Tu és o meu Deus, eu preciso de Ti, Tu és tudo o que eu quero e preciso nesse momento. De alguma maneira, quando nós começamos a falar com Deus, a orar, porque orar é falar com Deus, é se comunicar com Deus, é se relacionar com Ele. Quando nós oramos, nós convidamos Deus para vir para o nosso mundo e, ao mesmo tempo, Ele nos introduz para dentro do seu mundo, para dentro da sua verdade, da sua realidade. Quando nós oramos, nós ganhamos a oportunidade de conhecer um pouco mais de quem Deus é. Quando nós oramos, ganhamos a oportunidade de conhecer um pouco mais de quem Deus é. E se nós olhamos para o texto,
Nós temos que lembrar que esses discípulos, que esses cristãos do primeiro tempo, eles viviam tempos de perseguição, de angústias, de muitos temores. Eles viviam um tempo de uma grave crise econômica, muitas pessoas passando necessidade, e eles também não tinham a liberdade de ir e vir. Então, eles não eram livres assim para eu ir e vir. E o que eles faziam nesse tempo? Qual era uma prática constante e que com certeza os capacitava a viver esse tempo? Era orar. E quanto mais eles oravam, mais eles eram lembrados de quem Deus é. E se olhamos para a oração que eles fizeram, nós conseguimos enxergar nessa oração quem Deus é. E eles começam dizendo: ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui eles estão expressando a primeira característica de quem Deus é. Deus é onipotente, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Tudo esteve, está e continuará sob o seu domínio. Nada é possível, nada é impossível para Deus. Quando oramos, nós somos levados de novo a entender que no centro de toda a realidade está Deus. Deus com sua fonte inimaginável de poder e amor. E quando começamos a orar, é como se Deus corrigisse a nossa miopia. E nós começamos a trazer à nossa mente, a verdadeira perspectiva acerca da realidade, especialmente porque nós vamos lembrando quem Deus é. Deus é todo-poderoso. Deus é o Criador de tudo e continua com tudo em suas mãos. Por isso eu e você precisamos tanto orar, porque Deus nos corrige em oração, porque nós teimamos dia após dia, e durante o dia de mudar essa perspectiva acerca da realidade e olhar com os nossos olhos, nós precisamos deixar que a realidade seja revelada sempre de novo aos segundos olhos de Deus, para não perdermos de vista a perspectiva de Deus para a realidade. E os irmãos estavam orando assim. Andrew Murray, ele diz: a oração é o poder mediante o qual acontece aquilo que de outro modo não aconteceria. E aí, nós por vezes dizemos: uau, o que está acontecendo aqui? É o Deus Todo-Poderoso que está agindo e que está ouvindo as nossas orações. Os irmãos da igreja primitiva experimentaram isso constantemente, o poder de Deus agindo. Mas o texto também diz que mesmo que os líderes políticos e religiosos tivessem tramado e que eles vivessem esses dias de aflição e que as coisas não parecessem que havia uma trama contra eles, que eles não tinham como se livrar disso, eles são lembrados e nós somos lembrados de que Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele conhece a todos. E aquelas coisas que haviam acontecido com Cristo, ele já antecipadamente havia decidido de antemão o que aconteceria. Deus sabe de tudo que está acontecendo. Antes de que eu ou você que está me ouvindo agora começarmos a contar para Deus acerca da nossa vida, Deus já sabe de tudo. Mas ainda assim, Ele nos oportuniza a chance de falar para Ele, a partir daquilo que nós estamos experimentando e vivendo. O Senhor, que conhece todas as coisas, nada foge dos seus olhos e do seu cuidado. Por isso, quanto mais nós estamos em oração, ou seja, quanto mais nós passarmos tempo com Deus, mais equipados nós estaremos para discernir o que Deus está fazendo no mundo. Inclusive para entender qual é o nosso papel nesse plano de Deus que continua acontecendo conforme Ele havia determinado.
O teólogo Karl Barth, ele traz uma frase que é impressionante acerca da oração. Ele diz: entrelaçar as mãos em oração é o começo de uma revolução contra a desordem do mundo. Olha só o que acontece quando nós oramos. Nós conseguimos enxergar Deus agindo no mundo e conseguimos perceber qual é o lugar em que nós vamos sendo incluídos. Mas os irmãos, eles também, enquanto oravam ali de casa em casa, e nesta casa que estavam, eles tinham a certeza de que Deus era onipresente, ou seja, de que Ele estava em todos os lugares e Ele era capaz de ouvir todas as orações. E nesse tempo que nós não estamos aqui podendo nos reunir no templo, o lugar sagrado da oração, Deus está ouvindo as tuas orações aí na tua casa, na tua sala, no teu quarto, no teu ambiente de trabalho, onde tu estás, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mais do que isso ainda, os cristãos haviam descoberto agora que Deus habitava dentro deles através do Espírito Santo. E esse Espírito, naqueles momentos em que nós não conseguíamos proferir palavras, porque a angústia talvez da nossa alma é tão grande, e não conseguimos verbalizar essas palavras, o Espírito ora por nós. Esses irmãos, eles oravam com a certeza da presença de Deus nas suas vidas. O Espírito Santo os enchia. O Espírito Santo os levava a orar e falar com Deus cada dia mais. Mas o texto diz mais: além de ser um Deus onipotente, todo-poderoso, um Deus onisciente que vê e sabe tudo, e um Deus onipresente que está em todo lugar, o texto exala uma outra qualidade de Deus. Deus é bom. Deus é muito bom, e tudo aquilo que Ele faz por sua bondade em seu amor. E aí o texto diz, e outros relatos de Atos dos Apóstolos diz de como Deus dá atenção às pessoas, como Ele cuida das suas necessidades, como Ele os cura, e como Ele capacita esses discípulos a levar essa história adiante. Esses discípulos são enviados para alcançar os outros. Você já pensou na oração desta maneira? A oração é uma bênção para ti, porque tu tem a chance de experimentar a companhia de Deus, a chance de conhecer a Deus, mas em oração tu és capacitado para te tornar um abençoador de vidas. Seja no momento em que tu te importa por pessoas e intercede por elas e as coloca na presença do Senhor, seja quando tu então te entendes capacitado por esse Espírito Santo, por essa presença de Deus e começa a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Era o que a palavra fala a respeito desses discípulos. Antes tão amedrontados, sem nenhum estudo, o que eles tinham para falar para as pessoas era do seu relacionamento com Jesus Cristo. E isso impactava pessoas, e isso transformava vidas. Isso fazia com que os líderes religiosos não soubessem mais o que fazer. Quanto mais eles oravam, mais Deus os colocava envolvidos na cura de pessoas. Cura em todos os sentidos. E eles eram levados a espalhar a esperança mesmo em momentos perigosos, atribulados, angustiantes e incertos. Afinal de contas, por que eles oravam? Por que nós oramos? Por que orar? Philip Yancey também diz assim: oro para restaurar a verdade do universo, para ter um vislumbre do mundo e de mim mesmo, por meio dos olhos de Deus. Na oração, mudo meu ponto de vista, desviando-me de meu egoísmo. A oração é o ato de ver a realidade do ponto de vista de Deus. Eu ouço algumas pessoas dizendo, e faz diferença orar? Pergunte isso a Desmond Tutu.
grande líder da África do Sul, e que antes de se tornar um grande líder nacional, ele e tantos outros cristãos oravam para que a África fosse liberta do apartheid. Perguntemos aos cidadãos, às pessoas que moram na Coreia do Sul, a diferença que fez as igrejas reunirem-se nas madrugadas para orar pela restauração de uma Coreia totalmente destruída no pós-guerra. E os cristãos despertavam nas suas madrugadas, e essa prática é constante ainda nas igrejas, de estarem na presença de Deus, e Deus foi transformando as suas realidades. Quando ouvimos falar das grandes histórias de avivamento, onde houveram inúmeras pessoas em lugares que decidiram render-se a Cristo, e você vai no começo dessa história, começou com algumas poucas pessoas, alguns poucos discípulos que estavam ali fiéis, buscando a presença de Deus, experimentando o conhecimento de Deus, e Deus foi agindo. Hoje é dia das mães. E querida mamãe, tem algo muito especial que você pode fazer pelo seu filho. Eu acredito que a maioria faça, mas pode fazer isso com mais afinco, é orar pela vida dos seus filhos. Uma mulher chamada Mônica, ela por 30 anos orou pela conversão do seu filho e não desistiu de orar nesses 30 anos. E após 30 anos, a sua oração foi atendida, e o seu filho, que ficou conhecido na história como Agostinho, se converteu. Porque uma mãe não cessou de estar na presença de Deus pelo seu filho. Vale a pena orar? Eu te convido a experimentar. Infelizmente, muitas pessoas tratam uma oração como uma transação, não como um relacionamento. Mais ou menos assim, se eu cumprir o meu dever, se eu fizer esse sacrifício, ou se eu fizer esse ritual, Deus fica me devendo. Em algum momento, Ele vai ter que responder aquilo que eu fiz. Ou então, uma mera troca, né? Eu faço a minha parte, né, nessa transação, e agora Deus tem que fazer a parte dele. E nesse caso, a oração, ela se torna um dever e não uma alegria. E não é isso que Deus quer que nós experimentemos. O Senhor quer que nós experimentemos a sua companhia. É claro que, assim como outras atividades, outras boas atividades, assim como é ter uma boa alimentação, ou ter uma rotina de exercício físico, ou ter uma rotina de leitura, a oração também exige algum nível de disciplina. E você deve ter experimentado isso com outras atividades que você já tentou. Num primeiro momento, nós fazemos isso num primeiro impulso, mas normalmente é como que uma obrigação. E se nós conseguimos vencer essa etapa da obrigação, nós continuamos fazendo porque percebemos que é uma necessidade, nós precisamos daquilo. Mas quando conseguimos ainda permanecer, daqui a pouco isso se torna um prazer. Eu quero te convidar a experimentar a presença de Deus, não por obrigação, não por necessidade, não por rotina, mas como um prazer. Viver na presença de Deus, falar com Ele, conhecer a Ele, poder olhar para a realidade a partir dos olhos de Deus, porque na oração nós somos lembrados que Ele é todo-poderoso, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, e que Ele é muito, muito bom. Nós organizamos uma sala virtual de oração que tem funcionado todos os dias, de 6 da manhã às 9 horas da noite. A cada 3 horas, você recebe um impulso para estar na presença de Deus. Um versículo bíblico, uma oração, a frase de um livro, que te faz conectar de novo com Deus naquele instante. A cada 3 horas eu te convido, entra nessa sala e vamos exercitar a presença de Deus, e vamos exercitar o falar com Deus, o nos relacionar com Ele. Inclusive, hoje à noite, Dia das Mães, 20 horas, nós teremos aí uma sala aberta
via WhatsApp, para podermos orar uns com os outros. Assim como os irmãos aqui no texto que lemos também tiveram a oportunidade de orar uns com os outros e ouvir a voz e orar por outras situações, eu te convido para fazer isso hoje à noite. Lá na sala de oração, se você clicar e se inscrever, você também vai ter todas as informações. Eu quero encerrar a fala de hoje, essa palavra, te convidando a estreitar a tua amizade com o Senhor, a conversar mais com Ele, não por dever, mas porque essa é a verdadeira vida, estar na presença de Deus, na companhia de Deus, conhecendo a Ele, e por Ele nos tornando conhecidos cada vez mais. E esta é uma tarefa que todos nós, sem exceção, podemos participar, à medida que entendemos a grande bênção que é orar. E como o Senhor nos abençoa em oração, nós agora abençoados, estamos prontos para abençoar esse mundo. Deus quer nos usar como abençoadores, amados. Por isso, voltemo-nos para Ele. Estreitemos esse nosso relacionamento também em oração. Eu encerro com a frase de Etri Hillison, que diz: pois uma vez que você começa a caminhar com Deus, só precisa continuar caminhando com Deus. A vida inteira se torna uma longa caminhada. Uma caminhada num sentimento maravilhoso. Que assim seja a tua vida, hoje e sempre. Uma longa caminhada na companhia de Deus, abençoado por Ele, para também abençoar. Amém. Mãe significa amor, carinho, dedicação, companheirismo, amizade verdadeira. Ela significa pra gente que ela é uma flor, ela é o amor da gente. Pra mim, mãe significa carinho e segurança. Amor, carinho e paz. Ela significa amor, carinho, dedicação. Amor, carinho, compreensão. Mãe significa tudo pra mim, tudo de bom. Aquela que sempre nos ajudou, nos amparou, que sempre esteve ao lado da gente. A mãe é a nossa educadora. Para mim, a minha mãe significa um porto seguro. Ela é alguém onde eu sempre encontro amor. A minha mãe significa pra mim um porto seguro, uma pessoa que eu sempre vou poder confiar, uma pessoa que eu posso falar tudo o que eu tô passando e de alguma forma ela vai tentar me ajudar. Ela é um porto seguro. Minha mãe significa amor, apoio e companheirismo. A minha mãe é muito importante para mim porque ela me deu muito amor, se dedicou muito, se esforçou muito para me educar e me tornar a pessoa que eu sou hoje. Mãe pra mim significa cuidado, que mesmo a gente estando longe, ela cuida da gente. Oh, mãe, só posso te agradecer por todo o teu carinho, por todo o teu cuidado, por toda a tua dedicação, por todo o zelo que tu tens sido para comigo. Para mim, minha mãe é alguém sempre presente. Ela significa parceria e amor. A minha mãe, para mim, ela é um exemplo de amor, de dedicação, de entrega, é um exemplo de cuidado, é uma expressão do amor de Deus, talvez a primeira que eu experimentei na vida. Ela significa amor e paciência. Amor, segurança, amor e alegria. Ela é a pessoa que eu mais admiro e é a mulher que eu mais amo. Primeiro, porque ela é uma bênção na minha vida e da nossa família. A mãe é a nossa orientadora. Segundo, porque ela é um modelo, muitas coisas a gente se espelha nela. A mãe é nossa conselheira. E terceiro, porque ela é uma grande amiga. Para minha mãe,
ela é sempre amigável. Sempre nos ajuda quando a gente precisa de alguma coisa, quando a gente precisa fazer, sempre nos ajuda. Ela mesma disse que nem sempre ela tem as melhores palavras, mas ela sempre tem o carinho com a gente, sempre tem o cuidado. A minha mãe, ela é a minha melhor amiga. Pra mim, além de mãe, eu também considero ela uma melhor amiga, porque eu sei que eu posso falar tudo pra ela, eu sei que eu posso confiar muito nela. A minha mãe é a minha melhor amiga. Claro que todos nós vamos dizer que a mãe da gente é tudo, né? A minha mãe, ela é tudo pra mim, ela é minha melhor amiga, eu sei que ela vai estar comigo nos meus momentos bons, nos meus momentos ruins. Ela é tudo na minha vida, ela é o maior exemplo que eu tenho de mulher forte. Também ela é uma guerreira. Parabéns, mamãe, por ser o nosso suporte, a nossa guerreira, a nossa lutadora. Ela, sempre quando havia alguma briga entre os irmãos, ela sempre dizia que a gente tem que se amar, a gente tem que ser unido como uma família. Sempre levou a cada um de nós da família a gente valorizar a Deus e as coisas de Deus. É a pessoa que me ensinou a amar a Cristo. É que a minha mãe me apresentou o Senhor e Salvador Jesus. Sempre tinha uma palavra para cada um de nós. Mas além de tudo, assim, também é a pessoa que sempre me puxa de volta quando eu preciso para os caminhos de Deus. Porque ela me dá muitos abraços e muitos beijos. E uma coisa que eu admiro demais nela é que tudo que ela faz, ela sempre tenta dar o melhor dela, ela dá o máximo pra conseguir. Ela adora dormir. E eu gosto muito dos tempos que a gente passa junto assistindo um vídeo no YouTube, assistindo uma série. Pode pinga de um azeite. Legal. Faz um monte de doce. Minha mãe é muito fofa. Minha mãe é muito bonita e especial. E eu admiro ela muito, muito, amo ela muito também. Mamãe é maravilhosa. Mas a minha mãe é especial. E linda por fora e por dentro. Minha mãe é muito especial para mim. Te louvo imensamente, ó Deus, pela vida e pela presença da minha mãe. E que eu agradeço muito a Deus por ter me dado uma mãe muito massa e muito carinhosa. A gente fica muito feliz por ter você como nossa mãe. A gente ama ela. Mamãe, eu te amo. Muito obrigada por ser minha mãe. Eu te amo demais. Nós te amamos! E nesse dia tão especial, eu queria dizer que ela significa tudo pra mim, que eu amo muito ela e que é um privilégio ser filha de uma mulher tão incrível e tão admirável. Um beijo, te amo. Muito obrigada por ser exatamente do jeito que tu é. Muito obrigado. Nós te amamos muito e te agradecemos por você estar aqui. Feliz Dia das Mães. Muito obrigada por ser a minha mãe, por ser o meu exemplo. Beijo, mãe. Te amo. E tu ama muito ela? Sim. Mamãe, te amo muito. Beijo, tchau. Um beijo, feliz Dia das Mães para minha mãe e feliz Dia das Mães para todas as mamães. Mamãe, amamos você. Um grande beijão para a senhora. E é isso, mãe. Te amo muito. E a gente é muito feliz ao teu lado. Nós te amamos e nós te desejamos um feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães! E é isso. Um beijo, mãe, eu te amo muito e feliz Dia das Mães. Mãe, eu te amo, feliz Dia das Mães. E feliz Dia das Mães. Um beijão para todos e feliz Dia das Mães. Um feliz Dia das Mães para todas as mães e especialmente para mim. Um beijo. Te amo. Nós queremos orar, também intercedendo e lembrando daqueles que nesse momento se encontram aflitos. E queremos também, então, encerrar esse tempo de meditação e em que podemos ouvir a palavra de Deus e sermos abençoados pelo seu Espírito Santo. Oramos. Pai amado, como filhas e filhas, nós chegamos diante de Ti, pedindo que Tu nos ensine a amar. E a partir desse amor, que Tu nos ensine a orar.
Ensina-nos a olhar o mundo e a realidade com olhos compassivos e graciosos. Abre os nossos corações para acolher pessoas, suas dores, tristezas, seus medos, seus anseios da mesma forma, como também tens acolhido os nossos temores. Nós, nesse momento, Senhor, nos lembramos e intercedemos pelos profissionais da saúde que trabalham incansavelmente. Dá a eles força física, espiritual e mental para suportar esse tempo de tanta atividade, de tanta provação, de tanto cansaço. E dá a eles também esperança de que o trabalho deles não é vão e que também possamos ser gratos por tudo aquilo que eles têm feito por nós. Sustenta-os nesse momento tão difícil. Nós também, Pai, lembramos das pessoas doentes que encontram-se acometidas por diversas enfermidades, mas especialmente aquelas que agora estão contaminadas ou infectadas pelo Covid-19. Pedimos que Tu cures, Senhor. Tu tens levantado tantas pessoas para cuidar, para amparar pessoas que estão doentes, e nós cremos que também nesse momento Tu tens concedido força extra a eles. Fica com essas pessoas, aqueles que talvez estão isolados nos hospitais, não podem receber a visita de seus familiares, consola-os, cura, Senhor. Nós pedimos que o Teu abraço, Senhor, ele possa ser muito perceptível nessas realidades e que as pessoas possam experimentar um verdadeiro encontro contigo também em meio à tribulação. Da mesma forma, Senhor, nós lembramos das pessoas enlutadas e especialmente daquelas que nesse momento não podem se despedir daqueles entes queridos, Senhor. Aquelas que provavelmente não puderam nem estar junto nos momentos finais. Consola, Senhor. Abraça. Que nesse momento em que o toque físico ele não é permitido ou não é aconselhado, que os Teus braços sejam muito concretos e muito perceptíveis na vida das pessoas, que elas possam de fato se sentir consoladas e amparadas por Ti. Abraça-as com Teu amor. Nós também, Senhor, nesse momento intercedemos por tantas pessoas que voltam às ruas, ao trabalho e que têm receio de serem contaminadas ou de levar o vírus para dentro das suas casas, dessa forma contaminando a sua família. Que Tu livre-as de todo temor, dá sabedoria de como agir. Senhor, nós também intercedemos por aquelas pessoas que fazem parte de algum grupo de risco, seja por idade ou por doença, que estão confinadas em sua casa, Senhor. Renova também a alegria, renova a esperança. Dá-nos a oportunidade de nos regozijarmos, Senhor, em Ti, de sabermos que as Tuas asas nos guardam e que nós podemos estar seguros, guardados em Ti. Por todos aqueles que nesse momento sofrem pela falta de recursos, que se sentem desamparados, Senhor, e que temem a fome em suas famílias. Move-nos, Senhor, a um amor ativo, um amor que vai em direção daquele que precisa. Ensina-nos, Pai, a sermos generosos com aquilo que temos, a dividir também aquilo que temos. Nós Te pedimos pelos nossos governantes, Senhor. Dá a eles um coração de servo, que eles possam fazer e tomar decisões sábias que preservem a vida. Que, ao invés de permitir que o vírus se espalhe, que eles possam tomar decisões que preservem a vida humana. Nós também Te pedimos pelos cientistas ao redor do mundo, que nesse momento se debruçam em seus laboratórios, buscando uma cura, buscando uma vacina para essa doença. Ilumina, Senhor, o seu pensamento, ilumina, Senhor, para que eles possam chegar a esse resultado e que assim possamos, o quanto antes, voltar a viver uma vida que contempla a Tua criação e que usufrui daquilo que Tu nos deste, Senhor. Tu és bom, Senhor, e a confiança na Tua bondade é o que nos sustenta, nos enche de esperança. E porque Tu és bom, Senhor, nós sabemos que os Teus mandamentos também são bons. Nos ensina a amar e nos ensina, Senhor, a nos entregarmos em amor ao nosso próximo. Por fim, Senhor, nós também Te pedimos por nossas mães, avós e tantas outras mulheres que exercem um papel maternal na vida de tantas pessoas, que talvez nesse dia estejam privadas, estejam distantes daquelas pessoas que amam, mas que elas possam se sentir amadas e abraçadas, que a gente possa usar as tecnologias para nos fazermos presentes, que nós possamos, Senhor, usar o nosso tempo também para termos conversas significativas, para dizermos o quanto amamos e o quanto desejamos estar juntos novamente. Que esse dia, Senhor, ele possa chegar em breve. Nós temos muitos outros pedidos, Senhor, o nosso coração, ele se enche de dúvidas, de incertezas, mas também de motivos de gratidão, de motivos de louvor. E nós queremos Te agradecer, Senhor, porque tens nos sustentado até aqui.
Temos muitos e muitos motivos para celebrar. E colocamos as demais petições, súplicas e orações na Tua presença, usando as palavras que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Assim nós cremos. Nós queremos cantar a bênção. Assim, se em casa tu puder estender as tuas mãos para receber, nós vamos cantar 2 vezes. Que da primeira vez tu possa receber a bênção do Senhor. E na segunda, que tu possas também abençoar as pessoas que estão contigo. E se talvez tu estás sozinho nesse momento, interceda pelo mundo. Abençoe o mundo também nesse momento. Lembre dos seus queridos. E que assim nós possamos colocar diante do Senhor todas aquelas pessoas que amamos e com as quais convivemos. Que assim possamos ir ou permanecer no amor, sustentados no amor do nosso Deus e capacitados pelo testemunho de Cristo e na ação do Espírito Santo. Que assim possamos servir ao Senhor com tudo que temos e com tudo que somos.